Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Denise. Meu nome é William. E nós estamos aqui para mais um vídeo. Isso aí, e o vídeo de hoje é um resumo que a gente vai fazer, não bem um resumo, né? Mas nós vamos citar alguns pontos importantes do livro de Neemias que nós fizemos um propósito, acabamos de ler essa semana. Foi essa semana? Semana passada. E aí nós vamos trazer aqui alguns pontos que a gente já anotou, que a gente achou importante. É um livro curto, 13 capítulos, mas um livro muito bom. Mas antes da gente começar a falar alguns pontos, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações, me seguir lá no Instagram, que é @canal.deniseluna. E se você não viu o último vídeo, né, de um cover que eu fiz, então corre lá para você ver que você vai ser muito abençoado, muito abençoada. E se você gosta de ler vários livros da Bíblia, leia Neemias, que vai ser muito edificante para você. Então, roda a vinheta. Então, gente, como falamos, né, no início, a gente decidiu ler o livro de Neemias, né? E assim, não lemos todos os capítulos assim de uma vez, a gente fez um propósito de ler 2 capítulos por dia. E assim, a cada capítulo que a gente lia, a gente parava, conversava sobre o que a gente tinha visto no capítulo, que isso é muito importante, é uma leitura diferente, né? Um estudo, vamos assim dizer, e a gente vai trazer para vocês alguns pontos que a gente viu no livro de Neemias, né? Isso, e a gente tentou ler de uma perspectiva diferente, né? Assim, encarando o livro como um livro que falasse mais sobre a questão de liderança. Porque Neemias foi um grande líder para o povo, né? Para o povo de Israel, lá em Jerusalém. Então, assim, a gente tentou encarar desse modo, como um livro basicamente dando os princípios de uma liderança, digamos, quase que perfeita, né? Então, assim, a gente começa a entender desde o princípio, né, que o objetivo de Neemias nunca foi ser um líder, mas a vontade dele de ajudar o povo fez ele se tornar um grande líder, né? E assim, um dos primeiros pontos que a gente encontra é que ele não estava em Jerusalém. Ele estava trabalhando para o rei, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Isso. E assim, uma das coisas que é engraçado é a identidade de Neemias, porque assim, ele já estava há um bom tempo trabalhando para o rei, mas ele nunca havia esquecido do seu povo. E quando ele fica sabendo da situação do povo, ao invés de ser como outra pessoa, de dizer assim, ai, que triste, né? Amém, né? Um dia as coisas melhoram, né? Que Deus levante um líder para ajudar o povo. Na verdade, não, ele se colocou como uma pessoa que queria ajudar. E até ele chegar ao ponto de ajudar, ele ficou meses, né? Preocupado, porque desde que ele recebe a notícia de seu irmão até quando ele decide falar com o rei para liberar ele para ir lá para Jerusalém, se passam, se eu não me engano, 3 meses. 4 meses. E então, assim, foi algo que comoveu ele demais e ele ficou por muito tempo remoendo aquilo até tomar uma iniciativa de ir lá ajudar o povo a reconstruir as muralhas e os portões da cidade. E outro fato assim importante é que Neemias, ele não demonstra o papel de líder quando ele chega em Jerusalém. Ele já começa a demonstrar a partir do momento que ele recebe a notícia. Porque ao invés de ele ficar desesperado, chamar o rei, pedir ajuda para o rei, não, ele ora, ele tem um propósito com Deus, né, de pedir para Deus uma direção de como que poderia ser feito esse processo, e ali ele fica em silêncio até o dia em que o rei percebe que ele está triste, percebe que a tristeza dele não é uma tristeza física, mas é uma tristeza de sentimento, e aí o rei ajuda ele, né? O rei libera ele para ir para Jerusalém junto com alguns oficiais para poder ajudar ele nessa caminhada. E assim, a partir do momento que ele chega em Jerusalém e vê como as coisas estão, ele já começa o trabalho, né? Ele já reúne o povo e já fala, é o seguinte, a gente precisa levantar essas muralhas, colocar os portões no lugar, porque o templo já existia. Então agora faltava fortificar a cidade. E então o povo aceitou esse propósito de reerguer as muralhas e os portões e encararam essa tarefa difícil junto com Neemias, né? E você vê que Neemias, desde o começo, ele já sabe delegar as funções. E isso é uma coisa que às vezes o líder ele não consegue identificar o que ele precisa fazer. E quando ele ia chegar Neemias, quando ele chega em Jerusalém, ele fica 3 dias
observando tudo. E ali Deus vai trabalhando no coração Ele dele. praticamente dá a volta, né, na cidade. Isso, ele dá a volta na cidade e ali ele vê o que precisa ser feito. E antes disso, ele pede para o rei algumas ajudas, como carta, madeira, para que quando ele chegasse lá, ele não perdesse tempo. E é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Quando Deus ele vem falar, a gente já tem que chegar, fazer com vontade. E ali ele já ensina o povo o que o povo tem que fazer. E ele, Neemias, ele já prepara o povo tanto para o trabalho, como caso uma afronta venha acontecer. Porque eles foram confrontados por Sanbalat, Tobias e Gesem. Eu não sei como é que fala, se é Gesem ou Gesem. Gesem. E aí, assim, eles ficam inconformados. Como que pode esse povo tá querendo reerguer esses muros da cidade, os portões? E, assim, eles nem tinham nada a ver com o povo nem com a cidade, mas mesmo assim estavam incomodados. É tipo aquela inveja do irmão que vê a sua bênção e não aceita, sendo que não tem nada a ver com ele, né? Tipo, eles não tinham nada a ver com isso. E mesmo a afronta desses inimigos não foram suficientes para abalar eles, né? Muito pelo contrário, aí junto com as funções de reconstrução, ele delegou também sentinelas, gente para ficar de vigia, mas para não parar a obra, porque independente da inveja do seu irmão do lado, a bênção não pode parar. E assim, Neemias ele demonstra também que ele é um homem de pulso firme. Até então que esses 3 homens que tentam impedir a obra várias vezes chamam ele para uma conversa. E Neemias, ele sabe que ele tem um curto prazo para entregar. Ele foi lá com o objetivo, ele falou para o rei que ele ia com o objetivo e ia conseguir. E às vezes a gente tem um objetivo a curto prazo e a gente fica se iludindo com o que as pessoas falam. E Neemias em nenhum momento ele fez isso. E você como líder, quando você tem um foco, você tem que ir até o final, independente das pessoas dizerem que vai dar certo ou não, se foi Deus que te falou. Você tem que fazer isso. E Neemias, ele mostrou, ele instruiu o povo, teve pessoas de alto escalão que veio ajudar a reconstruir o templo, as muralhas. Neemias colocou nas mãos dessas pessoas as funções que elas deveriam fazer e ali ele estava atento. E todos se ajudaram. E ele estava atento ao momento que houvesse uma afronta, uma guerra, se caso fosse necessário tiver que lutar, ele tinha ensinado o povo como que usar. Até uma palavra fala assim que eles trabalhavam com os instrumentos de trabalho numa mão e a espada na outra. Tipo assim, independente do seu trabalho, do que você está exercendo, a gente sempre tem que estar alerta. Isso. Para qualquer afronta, né? E tanto que a afronta era principalmente porque eles estavam fechando as brechas dos muros. Então, assim, quando a gente está fechando as brechas da nossa cidade, né, espiritual, e a gente está tampando os buracos para a entrada do inimigo, é lógico que o inimigo vai se levantar. Sim. Mas aí a gente continua trabalhando com uma mão e preparado com a espada na outra, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. E assim, mais pra frente a gente vê que Neemias ele tá tão preocupado em construir as muralhas, mas ele percebe que algumas pessoas estão vivendo alguns momentos difíceis, os próprios judeus, né? E ali ele se importa tanto com as pessoas que ele tá construindo ali as muralhas, ele tá delegando as funções, ele tá vigiando quem é que tá guerreando, mas ele também quer cuidar da parte pessoal das pessoas, que ele começa a perceber que tem alguns judeus que estão sendo escravos de outros judeus. Estão sendo abusados. Estão sendo abusados. E ali ele chama o povo para uma conversa, dizendo que nós não podemos ser assim, que a gente tem que ajudar um outro, se o outro precisa de comida, você não tem que chamar ele para trabalhar para você. Então a gente entende que o líder, ele delega funções, ele analisa o que está acontecendo em volta, mas ele também cuida de pessoas. Então a gente precisa aprender a cuidar de pessoas. O que as pessoas estão precisando é comida, é uma ajuda, é uma palavra. E Neemias, ele, em menos dias, ele ainda consegue abrir esse espaço para ajudar as pessoas. E aí ao todo 52 dias eles levantaram tudo, né? Imagina você reconstruir as muralhas e os portões de uma cidade que não eram pequenos e em 52 dias. Porque é pouco tempo para isso, né? E ainda mais a gente está falando de uma época que não existia construtora, né? Era na mão mesmo, então era suor e lágrima ali, esforço, mas conseguiram. Então assim, um bom líder, ele levanta o trabalho, ele consegue delegar as funções. Mesmo aqueles que estão um pouquinho desanimados ou que não estão muito a fim de fazer, quase se sentem motivados porque tipo, todo mundo está fazendo, porque eu não. Ou às vezes para de fazer logo, né? Eu não vou atrapalhar, mas também eu deixo quem tá fazendo fazer. E aí, mais pra frente, termina, né, as muralhas, Neemias começa a escalar as pessoas que vão cuidar.
da parte burocrática, da parte administrativa. É algo que às vezes o líder ele se preocupa em ajudar o povo, mas às vezes esquece que ele precisa formar outros líderes, né? E ali Neemias ele tem essa visão tão ampliada que ele consegue escalar as pessoas que vão cuidar dos portões, as pessoas que vão cuidar da parte administrativa, do sábado, como que vai ser feito, como que vai funcionar dentro da cidade, como que vai funcionar fora. E uma das coisas mais pra frente que ele faz é chamar o povo ao arrependimento. Uma coisa que a gente não pode esquecer é sempre voltar para a vontade de Deus. E Neemias, ele viu que o povo estava disperso. E ele chama o povo para voltar às primeiras obras, ao princípio de tudo, como que tudo era feito antes. E assim, tarefa concluída, né? Objetivo realizado, a cidade volta a ter os muros, os portões. E assim, ele concluiu o objetivo que Deus colocou no coração dele e conseguiu trazer essa tranquilidade para a cidade que infelizmente tinha sido destruída, né? Sim. Então assim, uma boa liderança consegue sim refazer aquilo que foi quebrado, refazer aquilo que foi destruído e deixar tudo no lugar igual era antes. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, um resumo, só para você entender como que funciona, né, ali o livro de Neemias. Mas leia, né? Leia Neemias. Leia Neemias se você fizer um propósito, faça o propósito de ler um capítulo por dia, estudando mesmo, identificando alguns pontos, porque eu creio que Deus tem muito a acrescentar na sua vida. E se você gostou desse tipo de vídeo e quer mais vídeos de alguns capítulos, ou até mesmo de um capítulo só, pra gente trazer, coloca aqui nos comentários que eu creio que vai ser muito edificante para as nossas vidas e para a sua vida também. Então compartilhe esse vídeo aí para o pessoal da Escola Bíblica Dominical, para quem gosta de ler a Bíblia, de estudar, que eu creio que tem muito a acrescentar na sua vida e nas nossas vidas também. Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até a próxima.